contar esta história que começava assim. Há muito, muito tempo, não havia histórias para contar. Daquelas histórias que nos reúnem em família e nos fazem sonhar. Nessa altura, há muito tempo atrás, havia numa tribo índia um rapaz chamado Gaka, que na nossa língua significa corvo. Este rapaz, para além de ser muito pobre, não tinha família. Os pais tinham morrido há muito tempo e ele tinha ficado sozinho, desde pequeno. Teve de aprender a sobreviver e como o pai lhe tinha deixado um arco e algumas flechas, ele aprendeu a ser um exímio caçador. Caçava muitos pássaros e trocava-os na aldeia onde vivia, com as pessoas, por outras coisas que precisava. Vivia numa pequena cabana e só tinha mesmo o essencial. As pessoas daquela aldeia gozavam com ele. Andava despenteado, esburacado e as pessoas eram más. Mas ele não se importava. Ele queria era caçar para poder sobreviver. Então um dia, Gaka aventurou-se pela floresta ainda mais densa. E quando lá chegou, deparou-se com uma clareira grande e ampla. E no meio dessa clareira havia uma enorme pedra redonda. Gaka achou que aquela clareira e a pedra redonda eram um sítio perfeito para se sentar, descansar um pouco e comer um pedaço de pão. Sentou-se, encostado à pedra, e quando ia a dar a primeira dentada, ouviu uma voz cavernosa, assustadora, que dizia: "Queres que te conte uma história?" Gaka ficou assustado. Olhou em volta, não viu ninguém. "Então eu agora ouço vozes. Ainda por cima falo sozinho. Estou mesmo a dar em doido. Deve ser fome." Sentou-se outra vez e quando ia para dar finalmente a tal primeira dentada, a voz cavernosa voltou a repetir: "Queres que te conte uma história?" "Mas quem é que está a falar?" A pedra apresentou-se. Era a pedra centenária e tinha muitas histórias para contar. Mas o que é uma história?" perguntou Gaka. E foi então que a pedra lhe explicou que uma história são aqueles acontecimentos de como as coisas apareceram, como por exemplo a terra, que era uma mulher, conheceu o mar, que era homem, e se juntaram no meio das ondas. E, para além desta, havia muitas histórias que a pedra sabia contar. Mas a pedra avisou Gaka: "Só te as conto se me deres algo em troca." O rapaz, que era um exímio caçador, pousou as aves que tinha caçado naquele dia em cima dela e disse-lhe: "E agora, conta-me a história." E assim foi durante dias e dias. Gaka foi sempre à clareira, encontrou a pedra centenária e, em troca das aves que tinha conseguido caçar, ouvia histórias e histórias. Até que um dia, a pedra centenária disse-lhe que não tinha mais histórias para lhe contar. Que estava na altura de ser ele a contar as histórias, a ir pelo mundo fora e a contar às outras pessoas estas histórias. Mas advertiu Gaka: "Olha que vai haver pessoas que vão contar as histórias a outras pessoas de outra maneira. E até vai haver pessoas que vão perceber a história de maneira diferente. Mas isso é normal. O que interessa é nós aprendermos sempre alguma coisa e nunca nos esquecermos que as histórias têm de ser ouvidas com os ouvidos e com o coração." Gaka assim fez. Não havia nada que o prendesse àquela aldeia de pessoas que gozavam com ele. Pegou nas poucas coisas que tinham, pegou no arco e na flecha e seguiu o seu caminho. De aldeia em aldeia, Gaka era muito bem recebido. Abriam a porta das casas, mandavam-no entrar, davam-lhe algo que comer e ele contava as histórias. Qualquer história tem de ter um apontamento de amor. E esta história não é exceção. Gaka apaixonou-se por uma jovem que certo dia estava na aldeia a ouvi-lo contar e nem pestanejava. Foi amor à primeira vista. Casaram-se e passaram a fazer esta ida de aldeia em aldeia a dois. Até que o inevitável aconteceu. Gaka foi até à sua aldeia natal, mas como já ia mais bem vestido, penteado, com uma bonita rapariga pelo braço, ninguém o reconheceu. O chefe da aldeia abriu-lhe a porta da sua casa
Mandou-o sentar e pediu-lhe que contasse então aquelas histórias que ele contava. E naquele dia, toda a gente da aldeia ouviu o Gacá com muita atenção. E é por isso que ainda hoje todos os contadores de histórias são bem-vindos. E as pessoas ouvem as histórias como elas devem ser ouvidas. Com os ouvidos e com o coração. Eu contei uma vez. Conta tu outra vez.